Aquela animação que não foi muito bem no início, mas que ao longo dos anos foi ganhando o coração de muitas pessoas. Ao meu ver, esse é o caso da Nova Onda do Imperador, que inclusive teve um segundo filme, a Nova Onda de Kronk. E são dessas duas animações que nós vamos falar aqui hoje na nossa saga, A Nova Onda do Imperador. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E se você não deixar o like nesse vídeo, quando você estiver pegando a sua onda, você vai levar um caixote. Caixote funciona aí no seu estado? Enfim, vocês entenderam. Deixa o like e se inscreve, por favor. A Nova Onda do Imperador seguiu a cartela Disney. Primeira animação, segunda animação e aí uma série animada. Mas é verdade que ela não foi uma galinha dos ovos de ouro, pelo menos não no primeiro momento. Ela custou 100 milhões e faturou 169 milhões. Para fins de comparação, Mulan custou 90 milhões e faturou 304 milhões. Hércules, 85 milhões e faturou 252 milhões. Então, a Nova Onda do Imperador não foi esse sucesso nas bilheterias Disney. Tenho pra mim, e é só uma opinião, que os americanos não curtem muito desenhos que se passam nas outras Américas. No máximo o México, que fica ali na América do Norte, mas é classificado como América Latina. Então você faz filme como Caminho para Eldorado, A Nova Onda do Imperador, que são boas animações, mas não fazem sucesso logo de cara. E com o tempo ele vai passando a ser mais valorizado. A Nova Onda do Imperador trata da cultura inca. Temos Cusco, que é um imperador arrogante, acredita que o mundo gira ao seu redor, meio que gira mesmo. Só que o que chama a atenção é o tom do filme. Você tem a quebra da quarta parede o tempo todo. Oi, licença, 2 segundinhos. O ritmo do filme é bem original. O original se chama The Emperor's New Groove. Groove é um termo usado para descrever o ritmo, a sensação, o fluxo musical da música. E o filme tem isso nele todo. A forma como o Cusco se mexe, como ele fala, passa esse groove. E a busca do Cusco, basicamente, é que ninguém estrague esse groove, esse barato dele. Nos primeiros minutos você já o vê como um cara bem descolado, mais desprezível. Ele vai ofender suas pretendentes. Odiei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga. Vai chutar um velhinho que interrompeu a sua onda. Eu cortei a onda do Imperador. Eu cortei sem querer e o Imperador me cortou pra fora da janela. Eu até vi um vídeo do Gaveta há pouco tempo que são os escrotos que nós amamos odiar. E sem dúvida o Cusco entra nessa vibe aí. Não! E tudo estava bem na vida dele, mas infelizmente ele despediu a Yzma, uma conselheira real. E na Disney já aprendeu uma coisa. Todo protagonista não tem mãe ou não tem pai, ou não tem os dois, como no caso do Cusco, ele não tem pai nem mãe, e que os conselheiros reais não são confiáveis. Mas, majestade, eu tenho sido totalmente leal ao Império faz muitas eras. Yzma então bola um plano para destronar Cusco, encontrar uma lâmpada mágica e pedir ao gênio... Não, pera, esse é outro. Conselheiro real errado. Ela, com a ajuda do Kronk, convida o nosso imperador para um jantar. E a ideia era dar veneno a ele, mas o Kronk confunde as poções e o nosso personagem principal vira uma lhama. E duas coisas são importantes de destacar. Antes disso, o Cusco tem uma reunião com Pátia e avisa que a vila dele, do Pátia, vai ser destruída para que o Cusco construa um parque temático no alto daquele morro. E, sendo assim, Pátia e todos os aldeões dali iam ser despejados, iam ficar sem casa. Por isso, se eu fosse você, eu passava agora no correio pra mudar seu CEP. Outra coisa que não fica clara, mas eu achei bem legal, é a relação da Yzma com Kronk. Dá a entender que a Yzma tem uma certa síndrome de atores de Hollywood que trocam parceiros toda vez que a pessoa chega a uma certa idade. E o novinho da vez ali com a Yzma é o Kronk. E deixa eu apresentar o braço direito da Yzma. De 10 em 10 anos ela arruma um novo. E apesar dele ser o braço direito da Yzma, o Kronk já demonstra que não é um vilão completo. Ele não consegue matar o Cusco como tinha sido pedido. E na confusão, convenientemente, o Cusco para lá na carroça do Pátia, que é um criador de lhama. E aqui começa a redenção do nosso personagem, que no primeiro momento exige que o Pátia o leve ao palácio, e essa relação do Pátia com o Cusco é muito boa, porque o Pátia tem todos os motivos do mundo para não ajudar o Cusco, já que o Cusco, ao voltar para o palácio, vai destruir a vila dele. Porém, ele é uma pessoa de bom coração, e mesmo que no primeiro momento ele não vá levar o Cusco, porque o Cusco não aceitou deixar de destruir a vila, o Pátia aparece no timing perfeito para salvar o Cusco. E é engraçado
É uma comédia, então não são os fatos que tornam o filme bom, mas os processos. Tipo o esquilo, que é desprezado pelo Cusco, e como vingança, acorda os felinos para matar o Cusco. Mas aí tem uma subversão de expectativa, porque os felinos não acordam com o barulho do esquilo, mas com o barulho do próprio Cusco, ficando feliz porque os felinos não acordaram. É legal isso, é uma boa sacada. E tudo ia bem depois do Pátia chegar, meio que salvar o Cusco, né? Foi meio confusão ali, mas salvou. O Cusco finge que mudou, que não vai mais destruir a vila. O Pátia se mostra uma boa pessoa, até dá ali o manto dele, né, para o Cusco não passar frio. Mas eis que temos a Santa Providência, ou melhor, o Santo Roteirista, e o Pátia cai de uma ponte e precisa da ajuda de Cusco, que se nega e revela que era tudo um plano. Mas logo em seguida ele cai também da ponte e ambos ficam presos. E só trabalhando juntos eles conseguiriam sair dali, daquele perigo. Ah, tá legal. Tudo bem. E depois deles conseguirem sair dali, meio que por impulso, sem refletir, o Cusco salva o Pátia de cair mais uma vez. E daí finalmente a gente tem essa semi-redenção do personagem. Demorou para abalar. Só que agora, sem a ponte, eles precisam encontrar um outro caminho, um muito mais longo. E enquanto eles pararam para comer, Pátia descobre que a Isma e o Kronk estão atrás do Cusco para matá-lo. Ele até tenta alertar o Cusco, mas ele não acredita no Pátia e o expulsa da sua vida. Agora se manda daqui. Vai embora. Mas... Vai, vaza. Afinal de contas, agora ele sabia que a Isma estava ali, era só encontrar a conselheira e pedir para ela desfazer aquele feitiço, aquela magia. Mas por sorte ele escuta a conversa dos dois e descobre que Pátia estava dizendo a verdade. Ele até tenta reencontrar o amigo, mas sem sucesso. Agora o Cusco estava sozinho e perdido na floresta, que é onde tudo começa no desenho. Começa nesse ponto e o Cusco vai contando o que aconteceu antes. Essa é a história dele. Bom, aliás, minha história. Claro que entre esses momentos e reencontros com Pátia tem esquete. O Kronk que fala com o esquilo, fala esquilês. Mesmo que não seja tão engraçado como a Dory falando baleiês, é muito legal. Procurando Nemo. Mas nossos heróis se reencontram em algum momento e agora seguem para o palácio. E mesmo fugindo de Isma e Kronk, quando eles chegam no palácio, a nossa dupla vilanesca já está à sua espera. E esse momento também é muito legal, porque os personagens mais uma vez quebram a quarta parede para mostrar que realmente não tinha como a Isma e o Kronk chegarem na frente. Mas e daí? A história precisa continuar. Isso é legal. Como chegaram antes da gente? Como foi, hein, Kronk? Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Eles têm poções que transformam em diversos animais. Eles vão brincar com isso ao longo do filme, né? Procurando a poção que transformaria o Cusco humano novamente. E eu não tinha entendido direito porque que o soldado que vira uma vaca pede para ir para casa. Olha, me transformaram numa vaca. Posso ir para casa? Vai com Deus. E eis então a explicação de um gênio do Reddit. Em inglês eles são wards, que seriam guardas do rei. E ele virou uma vaca, então uma call. Logo ele é um call ward, que seria covarde em inglês. E como ele é um covarde, ele não quer participar da luta. Gênio! E digo mais, se não foi isso que o autor pensou, problema. Essa é a explicação que eu vou adotar ali, porque eu achei maravilhosa. Não sei, tô nem aí. Que tal? E até mesmo a Isma acaba pegando uma das poções ali, vira um gatinho fofo, agressivo, que também é fofinho, é engraçado. Mas é óbvio que no final o Cusco consegue a fórmula e não destrói a vila do Pátia. E constrói o parque temático na montanha ao lado, algo que ele podia fazer desde o início. A Nova Onda do Imperador não tem uma grande história, mas é engraçada, tem boas sketches, personagens marcantes. A Isma, inclusive, usa o roxo Úrsula, e é uma boa vilã. Mas será que a continuação foi tão boa quanto o primeiro? Acho que sim. Lançado em 2005, ou seja, 5 anos depois do primeiro, a Nova Onda do Kronk é desde o início uma escolha curiosa. Afinal, você tira o personagem principal, meio que completamente, e coloca outra pessoa no lugar. A Nova Onda do Kronk. O personagem principal até começa, o Imperador começa contando a história, explicando que não é a história dele, ele faz alguns comentários ao longo do filme quebrando a quarta parede, mas não é o desenho dele. Deixa eu explicar de uma maneira bem simples. Esse filme é dele. Não é meu, não. Possivelmente isso já deve ter acontecido antes, mas eu não me lembro.
Porque mesmo se eu pegar os ajudantes dos vilões mais carismáticos, como Agonia e o Pânico, Eu achei tão elegante! o Iago, eles não tiveram um desenho só para eles. Mas eu gostei da ideia, porque evita a involução do personagem principal. Por exemplo, quando você tem a Pequena Sereia 2, Ariel parece que esqueceu tudo que aprendeu no primeiro filme e comete com a filha basicamente o mesmo erro que seu pai cometeu com ela. Isso é uma catástrofe! Então eu achei legal essa ideia de pegar um outro personagem. E do ponto de vista empresarial, é interessante, porque se fizesse sucesso, daria um número de filmes infinitos. A nova onda do Imperador, a nova onda do Kronk, a nova onda de Isma, de Pátia, dos filhos do Pátia, etc, etc, etc. O quê? Tipo, sai da frente, agora é minha vez. Mas será que deu certo? Eu já vou adiantar que o desenho não é ruim, mas eu acho que claramente ele é para um público infantil. E também não é exatamente um longa, né? Eu vou te explicar por quê. Tudo começa com o Kronk contando a sua história. Aparentemente seu pai é uma pessoa rabugenta e insatisfeita com tudo que o filho fez até aqui. E tudo que o Kronk deseja é a aprovação paterna. E daria para trabalhar isso e ficar bem legal. Seja o Kronk aprendendo que a aprovação paterna não pode ser a diretriz da sua vida, ele até aprende um pouco isso, quando seu pai entendendo que seu filho é perfeito do jeito que é. E daí eles juntos têm uma jornada para aprender o valor do outro. Tipo um dos meus desenhos Disney favoritos, Pateta, o filme. Mas se a barra tá pesada, quem resolve essa parada é você aonde for. Então podia pegar essa ideia e aplicar aqui no Kronk. Mas não é isso que acontece. Agora que eu não sei mesmo o que dizer. E eu acho que hoje eu vou assistir Pateta o filme de novo, porque é um desenho que eu amo, de verdade. Essa história do Kronk com o pai é apenas um pano de fundo de duas pequenas histórias. Então, na verdade, não é um longa, mas duas historiazinhas dentro de um longa. O pai do Kronk diz que vai visitá-lo, e o Kronk conta que está preocupado com isso porque ele disse para o pai que ele tinha conseguido da casa dos sonhos uma esposa maravilhosa. E quando ele escreveu essas cartas, isso era verdade. Então ele vai contar como se deu esse processo de ganhar e perder essas coisas. Eu já tive tudo, mas só que eu perdi. Em relação à casa, Kronk trabalhava fazendo entregas, entregando suas marmitas. E um dia ele reencontra a Isma, que ao ver que o Kronk era um cara mega social e amado no vilarejo, convence o Kronk a vender para a galera uma poção de juventude. Que obviamente é falsa. Isso é caô dela! A poção dela é mó 71, ela tá vendendo óleo de cobra, qual é? Se liga aí! E nessa ele ganha muito dinheiro, inclusive seus amigos do lar de idosos vendem o lar de idosos, que se torna a casa do Kronk, para poderem comprar mais poções da juventude. E quando o Kronk descobre a besteira que havia feito, abre mão da casa para que ela volte a ser o lar de idosos. Chega de chororum, você fez bem, ponto final. Agora volta pra birosca, criatura. No segundo desenho, o Kronk é líder dos escoteiros e leva os escoteiros mirins para uma competição. E lá conhece o amor da sua vida, a senhora Birdwell. Porém, antes de ser o seu grande amor, eles entram em uma grande disputa para ganhar os jogos de escoteiro, um time contra o outro, e tudo ia bem. Eles caem na real, se reconciliam e descobrem que são feitos um para o outro. Porém, um dos meninos escoteiros acredita que o Kronk deseja ganhar a qualquer custo e coloca pó de mico nos itens ali dos adversários. E aí, quando a senhora Birdwell descobre tudo, obviamente, o Kronk vem, diz que a culpa foi dele, que ele deu um mau exemplo, deu a entender que ele realmente queria ganhar a qualquer custo. A senhora Birdwell fica muito irritada e vai embora, ou abandona. Essas são as duas historiazinhas. Obviamente, antes do pai do Kronk chegar, todos os seus amigos tentam ajudá-lo, fingindo ser a esposa dele, os filhos dele. É engraçado ver idosos fingindo serem os filhos do Kronk. É engraçado. Quem são eles? Somos os filhinhos do Kronk. E até mesmo é a hora que o Imperador aparece disfarçado de esposa do Kronk e também é divertido. Ah, moleque! Se amarraram na minha entrada triunfal no filme? Beleza! No meio do desenho você vai ver uma piada ou outra que é divertida. São pequenas esquetes. E eu suponho que uma criança vai gostar desse desenho. Se você tem até uns 10 anos, eu suponho que você seja o público-alvo. Mas de fato não tem uma profundidade e é ainda mais raso que o primeiro. Então ele se garante ali no humor. Se você gosta disso, você vai adorar o segundo filme. Ai, que sorte é minha! Que não é ruim, mas não me tocou tanto quanto o primeiro. O fato é que o Kronk, ao ver todos aqueles amigos tentando ajudá-lo, ele entende que ele tem o que é de mais precioso na vida, que são os amigos. E diz pro pai que ele não mudaria nada, que ele é muito feliz daquele jeito. E é isso.
Obviamente, o pai, porque é um desenho, vai dizer que mesmo assim está orgulhoso do Kronk. Estou orgulhoso de você, filho. E a cereja do bolo é que a senhora Birdwell volta e ele e Kronk ficam juntos. Fim do filme. E assim, como eu disse, eu gosto da Nova Onda do Imperador. Assim, mas sem pensar muito, talvez ele não entre no meu top 5 filmes, porque tem muitos filmes legais aí da Disney. Mas uma coisa que é impagável são os cosplays que fazem da Nova Onda do Imperador. Alguns são perfeitos, são incríveis ali. E é isso, vocês votaram, esse é o nosso vídeo sobre a Nova Onda do Imperador. Não deixe a onda quebrar, se inscreva, curte o canal. Merci bien, à la prochaine.